Dali nostalgianos, e aí? Tudo bem com vocês? Comigo tá beleza. Hoje aqui no canal eu vou falar de mais um clássico que todos vocês conhecem e já jogou, que é o famoso Briga de Rua Final Fighter, lançado no ano de 1990 para o Super Nintendo. Essa versão Super Nintendo é uma versão adaptada dos arcades que foi lançado no ano de 1989 pela Capcom. Então hoje eu vou estar falando um pouco da sua origem, da história desse game, como ele foi desenvolvido e algumas curiosidades. Mas antes de irmos para o que interessa no vídeo, eu queria agradecer aí de coração a todos os inscritos do canal. Muito obrigado pelo apoio, valeu pela força e um forte abraço a cada um de vocês, beleza? Então é isso, vamos para o vídeo, porque recordar é viver! Todas as vezes que vou falar de Final Fighter, dificilmente não mencionar a sua primeira versão, que teve sua origem primeiramente nos arcades, lançado no ano de 1989 pela Capcom. Final Fighter, de início, foi exibido em feiras comerciais com o título de Street Fighter 89. De acordo com o programador de games Okamoto, a divisão de vendas da Capcom solicitou uma sequência de Street Fighter, então sua equipe decidiu promover Final Fighter com uma sequência de Street Fighter, chegando a se referir a um dos personagens principais como ex-Street Fighter. O título foi alterado para Final Fighter antes do seu lançamento oficial, após os comentários dos programadores afirmando que o jogo não tinha nada a ver com Street Fighter. De acordo com os desenvolvedores, muitos elementos do jogo, assim também o enredo, foram inspirados do filme Ruas de Fogo de 1984. Os membros da equipe de produção eram fãs do filme, inclusive um dos personagens principais do game, o Code, foi inspirado no personagem principal do filme, o Tom Code. Até mesmo a história do filme foi inspiração para Final Fighter, que se trata do sequestro de uma jovem que foi raptada por uma gangue da cidade. Tenta outra vez. Uma pequena curiosidade. Bem, a gangue Mad Gear tem o mesmo nome de um jogo de corrida de 1987 da Capcom. E em 1990, coincidentemente o mesmo ano no qual eu nasci, foi lançada uma versão dos arcades para Super Nintendo no Japão e em 1991 nos Estados Unidos. Final Fighter para Super Nintendo sofreu algumas modificações e adaptações para ser lançado dentro de seus limites para o Super Nintendo. Uma das mudanças é que a versão de Super Nintendo não traz os 3 personagens principais da versão de arcade, excluindo assim então o Guy, ficando os 2 personagens, Code e Hagar. Outra mudança é que o game não tem a opção de multiplayer, permitindo então apenas um jogador. E o que também ficou de fora em Final Fighter para o Super Nintendo foi uma fase chamada Área Industrial. Nessa fase nós enfrentaríamos o chefão Rolento, que também ficou de fora dessa versão. Rolento para mim é um dos chefões mais apelão e mais difícil da franquia de Final Fighter. Bem, o Rolento veio dar as caras novamente em Final Fighter 2. Por que Code e não Guy? Bem, lembra de quando eu falei da história de Final Fighter que foi inspirado no filme Ruas de Fogo? Então, Code era um dos personagens mais importantes do game e foi inspirado no personagem principal do filme. A contar também que Code é namorado da Jéssica, filha do Hagar e prefeito de Metro City. E Guy era apenas um amigo de Code.
então era bem mais notável escolher o Code e o Hagar. Final Fighter de Super Nintendo para mim é um ótimo game. Lógico, dentro de suas limitações. É um game bastante desafiador, um game que testa sua capacidade e suas habilidades e até mesmo a sua paciência. O motivo de Final Fighter ter sido capado para ser lançado no Super Nintendo é o simples fato de que os primeiros cartuchos eram de baixa capacidade. A baixa capacidade do cartucho influenciou muito na criação de Final Fighter para Super Nintendo. Bem, se pararmos para pensar e levar em consideração as limitações, a Capcom fez um ótimo game, com gráficos bonitos, com músicas e sons originais de arcade e uma ótima jogabilidade. Bem, e o mais legal desse game é que ele traz uma das minhas fases favoritas em Final Fighter, que é a icônica fase do metrô. Final Fighter se passa na metrópole fictícia americana de Metro City, onde um ex-lutador profissional chamado Mike Hagar é eleito prefeito, prometendo lidar com os problemas criminais da cidade em sua campanha. A gangue Mad Gear, a organização criminosa dominante da cidade, sequestra a filha de Hagar, dizendo que se ele não entregar o seu cargo, a sua filha Jéssica irá sofrer as consequências. Então Hagar vai contar com a ajuda de Code, o namorado de Jéssica e um mestre em artes marciais, bem como um amigo de Code, Guy, um mestre em ninjitsu, que também é amigo de Jéssica. Hagar opta, então, a lutar pela sua filha em vez de entregar o cargo. É isso. E no ano de 1992 a Capcom lança aí o Final Fighter Guy, que não tem nada de diferente da primeira versão lançada para o Super Nintendo. É apenas o Guy no lugar do Code. Final Fight, apesar de ser um game aí dentro das suas limitações, como a gente já tinha mencionado, comparando a versão original dos arcades, para mim é um game muito bom, é um game difícil de zerar, um game bastante desafiador. Eu consegui zerar ele, vou deixar aí com vocês aí no final. Então é isso, é um game que para mim é um grande clássico do Briga de Rua e tem a sua história, um game aí que faz parte aí da biblioteca do Super Nintendo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, um forte abraço e até a próxima!